Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. É com grande alegria que estamos novamente reunidos nessa noite para que possamos juntos refletirmos sobre a mensagem do nosso irmão maior, Jesus. Nesses tempos em que a união, o estreitamento de mentes e coração é tão importante para nós quanto o pão de cada dia. E por isso, esses encontros são tão importantes, porque alimentam os nossos espíritos. Então, nós vamos começar a nossa reflexão de hoje, como sempre fazemos, com uma prece inicial. Vamos convidar a todos a fecharem os olhos, a nos envolvermos nessa vibração harmoniosa que sentimos nesse momento em que a presença do Cristo se faz cada vez mais intensa em nossos espíritos. E rogarmos a Ele para que nessa noite, Senhor, essas bênçãos da Tua infinita bondade e misericórdia possam se derramar sobre todos nós, Senhor, sobre todos os lares, sobre todos os corações que sofrem, para que possamos compreender a Tua vontade, a vontade do nosso Pai Celestial, acerca de cada um de nós. Que nos instantes em que aqui estivermos, Mestre amado, possamos nos transformar naquele polo irradiador de esperança, de otimismo, mas acima de tudo de fé, de certeza, Senhor, de que não há noite que dure para sempre e que atrás da escuridão noturna sempre seguirá a aurora de um novo tempo, de um novo dia. Muito obrigado, Mestre amado, guarda-nos em Tua paz, hoje e sempre que assim seja. Meus amigos, a alegria de estarmos aqui é inenarrável. É incrível, ainda essa semana conversarmos com alguns dos nossos irmãos do Núcleo de Fraternidade Francisco de Assis, e nós falávamos de como os encontros virtuais, porque não podemos estar presencialmente juntos, como esses encontros têm apurado a nossa sensibilidade, têm nos mostrado a importância que temos uns para com os outros ao longo dessa jornada terrena. E é sobre isso que nós queríamos falar nesta noite. Refletirmos juntos, em verdade. Refletirmos sobre a nossa passagem aqui na Terra. Essa estadia que é um instrumento de evolução espiritual. Então, as trilhas da evolução que queremos falar hoje com os nossos amigos, irmãos de Ideal Espírita, são exatamente aquelas que se passam aqui, na dimensão física, na face do planeta Terra, através de encarnações, de reencarnações, em que nós vamos assim retornando à casa do Pai. Filhos pródigos que somos, porque nos desconectamos da sintonia com o nosso Pai Maior. E para isso nós vamos usar, obviamente, os recursos que a bondade de Deus nos deu nessa vida, que estão contidos nessa doutrina extraordinariamente consoladora, que é a doutrina espírita. E ela consola porque esclarece. E quando somos esclarecidos acerca do porquê estamos aqui,
de onde nós viemos e para onde nós vamos, nós nos consolamos e podemos assim extrair um melhor proveito da nossa estadia na Terra. Falando em evolução, a gente logo se lembra do Livro dos Espíritos. Na sua pergunta 778, Kardec pergunta aos espíritos se o homem poderia retrogradar, retroagir para o estado de natureza, ou seja, voltar atrás, se tornar um ser primitivo novamente. E os espíritos dizem: não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Diz-nos Emmanuel que à época de Moisés estávamos na infância espiritual. Com a presença de Jesus no mundo, adentramos a maioridade espiritual, a humanidade, né? E depois do advento do Espiritismo, a partir de 1857, com Allan Kardec, nós adentramos o estágio de maturidade espiritual. Então não há como retroagir. A resposta é clara. Nós progredimos incessantemente. Se não for assim, nós estaremos negando uma lei, que é uma das leis divinas, uma das leis morais, que é a lei de progresso. Tudo evolve, tudo avança, tudo busca um estado de melhoria, um estado, num degrau acima. O planeta Terra agora está passando por isso. Está saindo de um degrau de provas e expiação e adentrando um novo estágio. Estamos com um pé lá e o outro cá ainda. Precisamos nos unir para darmos um impulso e o planeta entrar no estágio acima desse, que é o estágio da regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Mas isso é uma construção, um esforço. À medida que o homem evolui, o planeta e toda a natureza acompanha esse processo evolutivo. E aí na pergunta 781, Kardec insiste e diz assim: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso, a marcha da evolução? Olha aqui que as vozes do mundo maior disseram: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Nós podemos retardar essa marcha. Podemos ir mais céleres, se assim o quisermos, mas podemos também retardar. E o Pai respeita o nosso livre-arbítrio. É incrível isso. Jamais agirá com violência, que qualquer que seja ela, para nos impor um ritmo da evolução. Todavia, é importante nós compreendermos que não é por nossa vontade que o processo da lei de progresso fica estagnado. Não, ele avança. Se nós não quisermos avançar, seremos convidados a escolas mais apropriadas, com os nossos desejos, com o nosso próprio livre-arbítrio. E como tornar essa nossa jornada mais célere? Ou pelo menos como não atrapalhar o nosso próprio avanço nas linhas da evolução? Como fazermos isso? Aí nós trouxemos aqui uma mensagem hoje de Emmanuel, do livro Calma, que chama Passando pela Terra. Olha que nome sugestivo. Passando pela Terra. Para a gente entender que as trilhas da evolução necessariamente passam pelo processo da reencarnação. Já tivemos várias vidas, hoje estamos nessa, cada um de nós com o seu nome, sua personalidade, a vida que construiu nessa existência. Mas teremos, não nos enganemos, como já tivemos tantas outras encarnações, teremos várias ainda adiante, porque elas servem para que a gente possa, através das experiências no mundo físico, despertar os valores espirituais, despertar as potências que jazem ainda ocultas, adormecidas, como numa semente, que jazem em nosso mundo interior.
Afinal, Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Vós sois a luz do mundo, faça brilhar a vossa luz. E então é importante a gente compreender já o título da mensagem, Passando pela Terra. Esse título já denota que a nossa estadia aqui é curta. O que é uma vida, em média, de 80 anos? É muito curta aqui no plano físico, uma existência, né? Porque a vida é de todo sempre. Depois que fomos criados, somos imortais. Mas tivemos várias existências aqui. Uma existência de 80 anos é muito breve, é muito curta. E nós precisamos compreender isso para aproveitarmos melhor a nossa estadia nesse educandário, nessa escola que é o planeta. Quantas vezes a gente passa pela universidade, pela faculdade, quem teve a oportunidade de cursar um curso superior, e às vezes lá na frente a gente diz assim: puxa, podia ter aproveitado mais. Perdi tempo com muita coisa inútil. Podia ter estudado mais. Como diria, aí no caso da Escola Terra, diria aquela música dos Titãs, né? Devia ter amado mais. Então, para que isso não ocorra, nós vamos refletir sobre isso. O que nós temos que fazer agora? Quais são os sinais que essa pandemia está nos dando, nos alertando de que estamos desperdiçando a oportunidade da evolução que nos foi concedida? Estamos embaraçando, estamos retardando o nosso processo evolutivo. Quais são as trilhas que estão nos seduzindo e estamos indo, ao invés das trilhas da evolução, através da estrada principal, que é a lei de amor, nós estamos nos desviando. É essa a reflexão que queremos fazer hoje. Porque, gente, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Estamos aqui de passagem. E, portanto, precisamos aproveitar. Lá nós estudamos, nos preparamos, para depois prestar os exames, as provas, aqui. E se nós lá nos preparamos com tanta intensidade, precisamos, no mínimo, sermos gratos àqueles que nos auxiliaram, àqueles que patrocinaram a nossa encarnação aqui. E fazermos a parte que nos cabe. É para isso que nós estamos aqui. Aí nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, ainda falando do título, né? Passando pela Terra, sobre a questão do ponto de vista. Como é que a nossa vida se dá aqui? Como se dá a nossa caminhada pelas trilhas da evolução no planeta Terra? Depende do ponto de vista que adotarmos. Nesse capítulo, no capítulo 2, no item 1, ponto de vista, Kardec diz o seguinte, que de acordo com o ponto de vista eu olho a vida de um jeito ou de outro, né? E isso faz toda a diferença na minha disposição íntima em viver, em caminhar por essas trilhas. Se eu me fixo apenas nas coisas materiais, nos objetivos materiais, tudo fica demorado demais, tudo fica muito sofrido, não é? Tudo parece interminável, as provas parecem exaustivas, porque eu estou desnutrido, eu estou me fixando em algo que é temporário. Agora, se eu mudo o meu ponto de vista e passo a me fixar nas coisas do espírito, naqueles tesouros que a traça não corrói e que o ladrão não rouba, aí parece que a vida corre célere, o aprendizado é extraordinário, nenhuma provação nem expiação nos abate, porque temos bom ânimo, temos disposição, sabemos que a nossa existência aqui é curta e, portanto, enfrentamos todas as circunstâncias com um desejo sincero de aprender com elas. Essa é a grande diferença. É esse ponto de vista que nós temos que mudar para passarmos pela Terra e cumprir aquilo para o qual nós viemos fazer. Viemos estar aqui, né? E aí nós vamos ver que se fizermos assim, na pergunta 783A do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a reencarnação será um relâmpago na eternidade. A encarnação será um relâmpago na eternidade.
porque não sentiremos esse peso. O tempo para aqueles dedicado a caminhos desvirtuados, tortuosos, os Espíritos nos dizem que para esses as eternidades são mais longas. O tempo, as coisas parecem mais difíceis. Nós acabamos angariando para nós sofrimentos desnecessários, que não precisaríamos estar passando. Bom, então aí Emmanuel vai começar o seu texto dizendo o seguinte: sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio evolutivo na Terra. Olha, é para isso que nós viemos aqui. Nós estamos aqui pelo lazer, para malbaratarmos o tempo. Estamos aqui para compreendermos quem de fato nós somos. E para isso precisamos viver, experienciar. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, sede perfeitos, vivei no mundo, com as coisas do mundo, mas sacrificai-vos mesmo às frivolidades do mundo, mas fazei tudo com um sentimento de elevação. Este é o sentido de Jesus quando ele diz que o reino não é desse mundo. Não é para a gente fugir do mundo, deixar de viver, ter medo. Nós vamos falar do medo daqui a pouco, que é um dos obstáculos ao nosso processo evolutivo. Não é para isso. É para nós avançarmos, vivermos, mas com um sentimento de elevação. Entendendo que aquela experiência está nos trazendo benefícios. Não é? E aí, é importante que nós entendamos também que a grande maioria de nós implorou, rogou pelas provas que estamos passando. Assinamos as promissórias no mundo espiritual. Inclusive, fomos auxiliados pelos amigos espirituais que até, de certa forma, nos ajudaram, minimizando essas nossas provações. Sabia que não daríamos conta se fizéssemos tudo aquilo que nós pedimos para passar por isso. E aí, quando nós chegamos aqui, ficamos lamentando as dificuldades, as adversidades. Então, vamos compreender que seja uma enfermidade, um problema na família, um infortúnio do trabalho, tudo isso é aprendizado, com o qual nos comprometemos para que pudéssemos ser testados na nossa fé e podemos despertar esses potenciais da alma que ainda jazem oculto em nós. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, tem gente que diz assim, né? Meu Deus do céu, como eu posso ter pedido isso, né? Olha, meus amigos, quando a gente está no mundo espiritual, nós não pensamos da forma como nós estamos aqui. Nós lá estamos libertos das ilusões da matéria. Aliás, na pergunta 266 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Aí os Espíritos respondem: pode parecer-vos a vós que estáis encarnados. Ao Espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão. E outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então lá a gente se enche de propósito, de otimismo, de planejamentos, né? Recebemos o apoio daqueles que patrocinam ou patrocinaram a nossa encarnação. Muitas vezes espíritos que estão muito além de nós. Estudamos, participamos de atividades na colônia espiritual de onde saímos. Nos preparamos para reencarnar e quando vamos ao departamento de reencarnação, já começamos a ficar receosos. Porque sabemos que quando mergulhamos na carne, temos um esquecimento natural e esse esquecimento ainda é importante. Nós não temos estrutura psicológica e emocional para nos reconhecermos uns aos outros de vidas anteriores. Seria muito difícil a reconciliação entre o pai e o filho que foram adversários ferrenhos em vida passada, se não houvesse o esquecimento e brotasse o amor paternal, brotasse o amor filial. Então, o esquecimento ainda é necessário. Mas não duvidemos de que as dificuldades que estamos passando estão relacionadas com circunstâncias que nós mesmos aquecemos antes do mergulho na carne, antes de retornarmos a essa existência.
Isso é fundamental nós não deixarmos de levar em conta. E aí, Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 61, ele vai dizer uma coisa interessante. Enquanto te encontras no plano de exercício, que é aqui que a gente faz as provas, a escola, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. É para isso que nós estamos aqui. E a gente reclama dos problemas. Vamos bem dizer os problemas. Vamos fazer como Paulo: regozijai-vos em tudo. Alegrai-vos no Senhor. Quantos estão no mundo espiritual agora desejosos de reencarnar? A fila é enorme. E nós temos que ter zelo por essa oportunidade. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas próprias limitações. É para isso que a gente veio. Para a gente vencer o bom combate, que é o combate contra nós mesmos, contra as nossas limitações, contra as nossas imperfeições. Então, no momento, Paulo em Hebreus também, 12:11, ele fala sobre isso. Ele fala que, na verdade, nenhuma correção, no primeiro momento, parece ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois que passa, ela produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ele têm sido exercitados. Então, quando a gente vence as dificuldades, a gente se fortalece, se regozija, se alegra, porque estamos avançando. Prossegue Emmanuel dizendo: jornadeando nas trilhas da evolução não é o tempo que passa por ti, mas inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Isso é extraordinário, essa frase de Emmanuel. Será que nós estamos passando pelo tempo? Será que nós que nos dizemos espíritas há 10, 20, 30 anos, talvez tenhamos um ano de espiritismo e o restante de repetição? Não estamos passando pela doutrina espírita. Ela não está se fixando em nós. Não estamos levando os seus ensinamentos para a nossa vida diária. Falamos, estudamos, nos emocionamos, dizemos que somos seres imortais e, em verdade, vivemos como se fôssemos seres mortais. Como se existisse apenas essa vida. Como se nós não tivéssemos tido vidas anteriores, como se aquele adversário que encontramos no caminho fosse um adversário surgido agora. Nós precisamos trazer esse tesouro para a nossa consciência, despertarmos-nos, meus irmãos, para aproveitar melhor essa oportunidade. E não ficarmos no inconformismo, porque o tempo é subjetivo mesmo. Se temos essa compreensão, o tempo passa célere. Não é assim? Às vezes estamos vendo um filme junto com outra pessoa e para nós o filme passou rápido. Para outra que não gostou do enredo, não gostou do tema do filme e está entediante, ficou longo demais. Se nós compreendermos esses porquês, os propósitos para os quais viemos aqui, enfrentaremos todas as dificuldades com alegria. E o tempo será célere, porque dia virá que nós teremos que retornar para a nossa pátria espiritual. E é tão bom retornarmos com a sensação, a paz de consciência pelo dever cumprido, não é isso? Lá na questão 125, Kardec pergunta para os espíritos assim: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Os espíritos respondem: sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Olha aí. Quando nós nos desviamos dos nossos propósitos, acontecem tantos problemas, tantas dificuldades, e não sabemos como resolvê-las, nos inconformamos, nos rebelamos, nos tornamos pessimistas, que o tempo parece se tornar uma eternidade naquela provação. Podemos mudar tudo isso se mudarmos o nosso ponto de vista, conforme vimos lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Se mudarmos o ponto de vista, tudo muda ao nosso redor, não é? E outra coisa, precisamos aproveitar esse tempo porque não sabemos a duração da nossa presença aqui. Mas não nos preocupemos, quem como eu já passou da metade, da metade da estadia aqui, certamente, não nos preocupemos, porque a questão não é a quantidade, é a qualidade do amor, do desejo de aprender que nós colocamos naquilo que fazemos. E hoje, a escola do lar, mais do que nunca, será a grande provedora para nós dessas experiências. Aliás, será não, está sendo. Só que nós devemos aproveitar. Não vamos refutar as dificuldades. Vamos encará-las como oportunidade de apresentarmos as virtudes que andam adormecidas em cada um de nós. Porque diante da incompreensão, nós temos que buscar refúgio na paciência. Diante da ofensa, vamos buscar refúgio no perdão. Então, todas as dificuldades têm a sua contrapartida em virtudes que precisamos desenvolver. É isso que nós precisamos compreender. Segue Emmanuel dizendo: conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Olha aí. Bom, nós estamos numa jornada, não é isso? Passando pela Terra é o nome da lição. E a gente sabe que quando a gente começa a fazer uma caminhada longa, não é? Estamos com uma mochila, estamos no meio da natureza, caminhando alguns quilômetros, a gente leva coisa desnecessária na mochila? Não. Por quê? Porque ela vai ficar pesada depois de algum tempo de jornada. Então a gente leva o essencial. E eu pergunto para vocês, quais são os apetrechos essenciais nessa viagem do espírito no mundo físico? Quais são os víveres? Quais são os instrumentos que são essenciais? São os recursos do espírito. Por isso que o Cristo disse: buscai primeiro as coisas do reino dos céus, e todas as outras vos serão acrescentadas. Ele não estava dizendo para buscar unicamente as coisas do reino dos céus. Ele diz: buscai primeiro. Porque aí a gente vai tornar essa mochila da nossa travessia no mundo físico mais leve. Vocês entendem por que Jesus diz que com ele o jugo seria suave e o fardo leve? Porque a gente vai se desocupando, a gente vai simplificando nossa vida. A gente vai deixando de se ocupar o dia inteiro com o ter, com o acumular, com o possuir. E não falamos só de recursos materiais. Falamos também de ambições no campo do poder, da fama, do controle sobre os outros. Nós vamos deixando, nos desfazendo dessas mesquinharias pesadas. E vai ficando aquilo que é essencial: o amor, o respeito, a solidariedade, a fraternidade. E a vida vai se tornando suave. E o fardo vai se tornando leve. Mesmo as nossas provas e expiações que temos que passar para redimir as nossas consciências com o nosso passado, vão se tornando suportáveis. E até agradecemos ao Senhor a oportunidade e saímos de cada uma delas transformados, renovados. Esse é o verdadeiro homem novo em Cristo. O homem velho, que é esse modelo de vivência da humanidade, ela está dando à luz. Estamos no momento do parto da humanidade renovada. E nós sabemos que o momento do parto é doloroso, mas as alegrias depois do nascimento são inenarráveis, inexplicáveis. É nessa visão que nós temos que colocar a nossa proposta aqui na dimensão física. Levarmos conosco, então, apenas os apetrechos do espírito,
aqueles, inclusive, que nós levaremos de volta quando retornarmos ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, né? E é interessante que ele fala, conserva a esperança. Isso quer dizer que a esperança é um dos apetrechos necessários e essenciais. A criatura no mundo hoje que não tem esperança, vive amargurada, vive num processo de sofrimento atroz, porque não consegue ver saída para o mundo que está aí, para as situações que estão aí. Então é preciso cultivar a esperança. E é interessante porque lá no livro Consolador, na mensagem 257, olha o que o Emmanuel fala da esperança e da fé. Perguntaram para Emmanuel assim: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Aí o Emmanuel diz assim: a esperança é a filha dileta da fé. A esperança é uma filha da fé. Ambas estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Então, Emmanuel está dizendo que a esperança, o sol é a fé, a lua é a esperança. Quando é que a lua brilha? Nas noites. Então, estamos passando por uma noite, um momento de escuridão na humanidade. E se mantivermos a fé, a luz da fé, o sol da fé aceso, nós seremos iluminados pela luz da esperança. E vamos atravessar esse momento. Porque a benfeitora Sheila disse que não há noite que dure para sempre. Agora, como é que nós atravessaremos essa noite? Porque depois vem a aurora. E a depender de como atravessamos essa noite, não aproveitaremos os raios da aurora. Porque estaremos simplesmente mergulhados num processo de dor e sofrimento, de dificuldades emocionais e mentais, e que nos atrasarão a marcha. Aquilo que viemos fazer aqui no planeta Terra. Não é verdade? Agora, essa esperança também, que é um dos grandes apetrechos da viagem, ela tem que ser aquela esperança do verbo esperançar. Que esse extraordinário filósofo e pedagogo Gilberto Freire nos disse. Não é aquela esperança que cruza os braços e espera a providência divina fazer as coisas. Isso é a ociosidade. Muitas vezes é medo de enfrentarmos as circunstâncias da nossa vida. Não, a esperança do verbo esperançar é aquela que vai à luta, que realiza, que faz a sua parte. No teto da Capela Sistina existe uma pintura de Michelangelo, onde existe um dedo assim de Deus e o dedo do homem, né? Esse movimento é a providência divina vindo ao nosso encontro, mas nós temos que ir ao encontro da providência divina. Aí sim, é a certeza de que essa providência não falhará jamais, como nunca falhou, mas também o esforço que Kardec nos diz lá, que é o verdadeiro espírita, em domar as nossas más inclinações. Não é? Segue, Emmanuel. Segue mesmo, porque é um caminho. Diz ele assim: caminha trabalhando, fazendo o bem que puderes. Gente, essa existência, talvez a parábola de Jesus que melhor represente essa frase de Emmanuel seja a parábola do semeador. Como é que Jesus começa a parábola? E o semeador saiu a semear. Vamos semear. Porque o solo do nosso coração recebe enxertias e semeaduras já há 2000 anos, contando essa era pós-Jesus. Então, quer dizer, o Cristo já semeava em nossos corações muito antes disso, através dos seus emissários divinos, que vieram antes, Buda, Zoroastro, né? Sócrates e tantos outros dos seus ministros. E tantas criaturas têm nos auxiliado, os benfeitores espirituais. Nós também temos que semear. Temos que buscar nos transformar naquilo que Paulo disse: vós sois as cartas vivas do Cristo.
as cartas vivas do Cristo. Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, que de pobrezinho só tinha a indumentária e a forma de viver fisicamente, mas era um grande tesouro espiritual que o Cristo nos enviou. E ele dizia assim: pregai o evangelho todo tempo, se necessário, com palavras, porque ele falava do exemplo. Então, o nosso exemplo é a maior semeadura que existe. Às vezes a gente perde um tempo em nossa casa tentando convencer as pessoas disso, daquilo, até às vezes daquilo que é bom para nós, que a doutrina espírita nos traz, ou que qualquer outra religião possa trazer. Não percamos esse tempo. Vamos colocar essa nossa vida. Vamos aproximar o nosso discurso da nossa prática. E aí estaremos semeando no coração desses companheiros que compõem a nossa família. Qual é a melhor forma de educar? Não existe a melhor forma de educar. A única forma de educar é através do exemplo. Porque o exemplo toca o coração do outro. E é como se fôssemos na porta do coração e batêssemos assim, ó. E aí as virtudes que estão lá dentro se agitam. E aí queremos também compartilhar daquela alegria que sentimos ao ver um gesto de amor e de fraternidade do outro para conosco. Isso é fundamental. E o Emmanuel sempre diz, né? O bem que praticamos será o nosso advogado em qualquer tempo e em qualquer lugar. Não nos esqueçamos disso. Então vamos semear através das nossas exemplificações, da nossa forma de sentir, da nossa forma de pensar, da nossa forma de falar, da nossa forma de agir. Em todas essas dimensões podemos semear no coração daqueles que amamos, inclusive através da oração. E aí o Emmanuel diz assim: aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nós nos vemos ainda distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Não te lamentes. Gente, nós temos um campo, uma seara, uma universidade dentro dos nossos lares inacreditável. Talvez nessa pandemia a gente esteja enxergando isso. Esse aprendizado. Agora, para fazermos tudo isso que Emmanuel disse, é necessário uma virtude fundamental, a humildade. Porque, gente, a humildade, segundo Emmanuel, o ser é humilde quando ele tem consciência do estágio, do degrau evolutivo onde ele está. E para isso nós precisamos fazer essa autoinvestigação. Pergunta 919. Quem não leu essa pergunta, após a nossa palestra, abre o Livro dos Espíritos e leia tanto a 919 quanto a 919A, onde Santo Agostinho nos dá uma aula de 1,5 página sobre como realizarmos o conhece a ti mesmo. Lá ele vai nos dizer que devemos passar em revista todo o nosso dia. E à medida que nós formos vendo as nossas falhas, e sabemos que são falhas, não só porque o Evangelho de Jesus nos diz, mas porque as leis divinas estão gravadas aonde? Na nossa consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Então, na medida que eu conheço o meu joio, que eu identifico as minhas sombras, como é que eu vou me atrever a julgar o outro? É isso que o Emmanuel está dizendo. Aliás, eu vou reconhecer no outro a oportunidade de fazer luz, porque nós só conseguimos retirar as sombras de dentro de nós fazendo luz. Nós só conseguimos retirar, arrancar, né, como diz Jesus na parábola, arrancar requer esforço. Esforço. O trigo, ele fala colher o trigo.
Mas o joio ele diz arrancar, porque é um esforço muito grande. Então, na verdade, nós só conseguiríamos tirar esse joio se nós voltarmos o olhar, desenvolvermos o trigo dentro de nós. E o outro nos dá a oportunidade de desenvolver esse trigo, que são as nossas virtudes. Esse trigo vai para onde? Enquanto o joio vai para o fogo, que significa a nossa purificação, a nossa limpeza interna, o trigo vai para o celeiro, se tornar pão, porque o trigo é nutritivo. O trigo nutre a nossa alma. Ser bom, fazer o bem, é um pão nutritivo. Por isso que Jesus dizia, né? A meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, esse outro dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e falamos assim em razão da reclusão que ainda estamos vivendo, é aquele que nos oferece a oportunidade de servir. Agora, para servir, precisamos ser humildes. Precisamos reconhecer o ponto em que estamos. Quando aqueles que estavam lá queriam apedrejar a mulher adúltera, Jesus disse: atire a primeira pedra, aquele que estiver livre de pecado. Ajoelhou-se e começou a escrever no chão. Todos foram saindo. Então, se reconhecemos as nossas dificuldades, não é para sentarmos na beira da estrada e ficarmos lamentando e dizendo que somos incapazes, que não somos, não merecemos. Não, não é isso. É para que nós possamos compreender onde trabalhar para fazer luz. E mais ainda, compreender que o outro é o grande instrutor da nossa vida. Portanto, devemos ter paciência com ele, compaixão com ele. Assim como muitos têm conosco, porque temos muitas imperfeições ainda. Já imaginaram se os benfeitores espirituais desistissem de nós? Se Jesus tivesse desistido da humanidade? Como nós estaríamos? Não é? E ele fala assim, continua dizendo: habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo forte. Olha aí. Assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Muito importante isso. Ânimo forte quer dizer coragem. E coragem, quando a gente precisa de coragem, é para vencer algo chamado medo. E o medo hoje, na humanidade, em razão ao coronavírus, veio à tona. E nós achamos que o medo é de pegarmos o vírus. Não. Não é esse o medo. O medo, na verdade, é claro que temos que nos proteger, seguirmos todas as regras, usarmos a máscara, né? Os grupos de risco, isso é fundamental porque essa encarnação é muito preciosa. Mas o medo qual é? O medo é que agora a gente se deparou o quanto tempo nós temos perdido. Quando a morte parece tão perto de nós, nós falamos, meu Deus do céu. A professora Elizabeth Kübler-Ross, que criou uma ciência chamada tanatologia, que estudava os doentes terminais durante 30 anos, ela conversou com milhares desses doentes. 98%, não conversou, não foi fazendo uma pesquisa, ela acabou colocando isso no livro dela, mas conversou para confortá-los. 98% desses doentes terminais, ela fez uma pergunta a eles dizendo assim: se você pudesse voltar no tempo, agora, o que você faria que você não fez? Ou pelo menos não fez do jeito, ou o tanto, a quantidade que você queria ter feito. E 98% disse assim: eu teria amado mais. Preste atenção que ele não disse eu queria ter sido mais amado, eu queria ter amado mais. Então, em verdade, esse é o momento de invertermos essa situação, afastarmos o medo. E o medo paralisa os esforços de melhoria. Vamos nos lembrar de nosso lar? Quando nosso lar foi escrito aí, os fatos que ali se passaram estavam no período da Segunda Grande Guerra Mundial. E muitos espíritos desencarnados, aos milhões, nesse evento terrível para a humanidade, eram levados para colônias espirituais do mundo inteiro, inclusive de nosso lar.
E o governador estava preocupado. Sabe com o quê? Com o medo dos habitantes de nosso lar em receber esses irmãos. Porque muitos viviam em condições deploráveis por causa dos bombardeios, com graves deformações perispirituais, em razão das mortes violentas a que foram submetidos durante a guerra. E aí, o governador de nosso lar promoveu treinamentos, cursos. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem que interessante isso. Como o medo é algo que nós temos que tomar cuidado. Precisamos organizar, dizia Narcisa André Luiz, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, porque foi na Europa, bem como exercícios adequados contra o medo. E André pergunta, contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do medo, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Então, gente, é preciso combater esse medo. E como é que combatemos o medo? Com a esperança e com a fé. A esperança do verbo esperançar. Vamos fazer o que for possível dentro dos nossos lares. Vamos trabalhar com alegria. Vamos ser aquele ponto de referência, de estímulo, de otimismo, de bom ânimo para todos que estão ao nosso redor. Com isso, mudaremos o nosso padrão vibratório. Entraremos em sintonia com os oceanos inesgotáveis do otimismo, da alegria de servir. E nos tornaremos imunes. Não ficaremos paralisados. Até porque daqui a algum tempo estaremos novamente convivendo uns com os outros. E se permanecermos nessa paranoia, não avançaremos. Não experimentaremos a alegria de estarmos juntos caminhando nessas trilhas evolutivas no planeta Terra. Façamos todas as requisições necessárias para nos proteger. Mas não nos esqueçamos que o medo é uma das piores moléstias, como disse a Narcisa. E esse padrão vibracional do medo faz cair as nossas defesas imunológicas. Então, a partir de agora, vamos compreender que somos espíritos imortais. Vamos entender que a nossa passagem aqui é breve e vamos transformar essa passagem num motivo de alegria para nós, quando terminarmos a jornada, e podemos olhar para trás e vermos que cumprimos em parte aquilo que nós nos comprometemos, estamos saindo melhores do que entramos pelo berço, e também para a alegria daqueles que estão do lado de lá, torcendo por nós, que patrocinaram, assinaram embaixo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Não te detenhas no passado. Embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Outro processo, nesse processo da pandemia, muita gente se refugia no passado. E aí entra nos processos de melancolia, de tristeza. E acaba adoecendo a área respiratória. A tristeza, na medicina chinesa, é o elemento perturbador da área respiratória. Basta olharmos na Inconfidência Mineira, todos aqueles poetas morreram de tuberculose, porque as suas poesias eram tristes, eram oprimidos. Eles tinham amores que não podiam confessar, não podiam dizer. Então, quer dizer, precisamos nos libertar dessa tristeza. Então, temos que ter muito cuidado. E como é que a gente faz isso? Vivendo agora, vivendo o presente. Porque o passado, segundo Emmanuel, se o passado fornece a riqueza da experiência, nem sempre é o guia mais seguro para o presente. O passado é importante para a gente saber por que nós estamos passando essas situações agora. Inclusive coletivamente, para aprendermos e não repetirmos esses erros quando voltarmos à convivência social. Mas, se fixarmos no passado, não avançamos para o futuro.
E como é que a gente avança para o futuro? Vivendo o presente. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 64, ele diz assim: não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Vamos colocar fermento novo, fermento que leveda a massa da vida, que faz a vida ser vida em abundância, conforme nos prometeu Jesus. Não é verdade? Porque cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. E o passado, segundo o próprio Emmanuel, ele é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação, conforme havíamos dito, para nos orientarmos, sabermos os efeitos que estamos passando agora, quais causas, né, vamos dizer assim, ativaram esses efeitos, geraram esses efeitos. Agora, diz Emmanuel, se duvidas disso, que ele está dizendo, reflete no automóvel, de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, uma vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho de frente, olhando para frente, dirigindo o carro. O retrovisor só nos ajuda a nos orientar sobre as questões da retaguarda, quem está vindo, se tem alguém ultrapassando, né? Mas eu tenho que estar fixo na frente. E como é que eu faço isso? Vivendo no momento presente. E ele complementa a passagem dizendo assim: com quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Somente vivendo agora, nós construiremos um futuro melhor. Precisamos aprender a lição. Nós não aprendemos a lição olhando para trás, vivendo lá atrás. Nós aprendemos a lição observando os efeitos dela agora e trabalhando para criarmos causas melhores. Porque o que fizermos hoje será a geratriz dos efeitos do amanhã, será a geratriz do nosso futuro. O que fizermos hoje apontará para onde nós iremos no futuro. As causas que gerarmos hoje dirão dos efeitos que teremos no futuro. Então, cuidado, não vamos nos prender no passado, além da medida de que ele necessita. O importante é o agora, né? Paulo de Tarso nos deu um grande exemplo, né? Ele que teve desafios tão grandes na vida dele, né? Ele que, na verdade, foi o primeiro perseguidor dos cristãos, provocou o primeiro mártir do cristianismo. Ele usou esse passado para orientar o presente dele, ele transformou naquilo que Emmanuel chama de bandeirante do Evangelho. Ele não se abateu. E muitas vezes a gente fica olhando para o passado e ruminando culpas. Vamos trabalhar o presente e resolver essas questões. Porque é no presente que eu posso regenerar o meu passado, reformando o que eu não fiz bem ou o que eu deixei de fazer, e criar as bases para o futuro melhor. Diz ainda Emmanuel, desculpa sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. O perdão é libertador. Quando Jesus nos recomendou o perdão, ele mostrava que sem ele nós ficamos presos à retaguarda. Nós não avançamos. A falta do perdão é um obstáculo para que a gente avance nas trilhas da evolução. Guardar mágoa, ressentimento adoece o espírito. Adoece, temos vários exemplos disso. É preciso a gente compreender isso, porque é interessante, porque o perdão, como é que eu consigo perdoar? Quando eu compreendo, diz André Luiz, no livro Ideal Espírita, no capítulo 7,5, ele diz assim: quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Quanto mais nós mergulhamos para dentro da gente e vemos como ainda somos imperfeitos, mais a gente sente compaixão do outro e busca perdoá-lo. Porque talvez se nós estivéssemos no lugar do outro, daquele que a gente julga um adversário, estivéssemos fazendo a mesma coisa ou talvez até pior. Então é fundamental o perdão para retirarmos ressentimentos de mágoa, de ódio, de vingança do nosso coração. Auxilie os outros quanto estiver ao seu alcance e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. Gente, o bem é alimento da nossa alma. Quanto mais fazemos o bem, mais nos nutrimos.
E não há maior alegria do que dar, é muito maior do que receber. Todos nós já experimentamos isso. A alegria que é ser útil a alguém. Porque essa é a nossa natureza, é a lei de cooperação. Quando fazemos assim, estamos alinhados com a lei divina. Estamos sendo impulsionados adiante. E cada bem que fazemos ao outro é uma mola propulsora na nossa evolução. E só nós nos vamos dar conta disso depois que deixarmos esse corpo físico e retornarmos ao mundo espiritual. Né? O bem é aquela água que Jesus ofereceu à mulher samaritana no poço de Jacó. Né? É a água que vai dessedentar a nossa sede. Mas é preciso nós compreendermos isso, para que a gente possa avançar com essa harmonia de que necessitamos. Não te sirvam do estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Então, gente, toda prova que nós temos aqui é instrumento evolutivo para nós. Nós não vamos ver nenhum desses. Vamos pegar os romances de Emmanuel, vamos ver a vida de Chico Xavier. Todos esses grandes seres nunca se furtaram dos problemas, das provas, das expiações, porque eles sabem que são essas provas que alavancam o ser adiante. Não foi por outro motivo que Jesus disse: se você quer me seguir, toma a tua cruz e siga-me, ou seja, aceita a tua proposta de renovação. Nós estamos hoje no lar que merecemos, com as pessoas que necessitamos, com as circunstâncias que temos que viver para aprender e para nos aperfeiçoarmos. Não nos esqueçamos disso. Isso é fundamental, porque isso vai dar paz de consciência pelo dever cumprido, e não inconformação e rebeldia ante os desígnios do Criador. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. É interessante isso, né? Porque louvar é um dos tópicos que Kardec, na pergunta 659, pergunta sobre a prece, e os Espíritos dizem, são 3 situações: louvar, né? Pedir e agradecer. Pedir, agradecer e louvar. Para louvar a vida, não necessitamos de palavra, até porque Jesus disse: nem todos que digam Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Louvar a vida ao Criador é transformar a nossa vida num hino de bênçãos, de gratidão e de serviço ao semelhante. Por isso, Emmanuel disse: louva, agradece, abençoa e serve sempre. Aí a nossa vida vai ser um paraíso, como a flor de lótus que nasce no pântano, com aquela beleza extraordinária. Embora ao nosso redor as dificuldades, as provas, as expiações, estaremos felizes, como aqueles que entravam no circo romanos e davam a sua vida, o seu sangue, para regar as sementes ainda tenras do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. E não temos mais circos fora de nós. Os circos hoje estão dentro de nós, meus irmãos. São as nossas imperfeições, esses leões. É com elas que temos que combater. E ele finalmente diz: e não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos. E nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação da vida espiritual. Querem saber como vocês vão estar no mundo espiritual, como nós estaremos lá? Basta olharmos como foi a nossa vida. A vida na terra nos dá a chave da equação da vida no mundo espiritual. Temos tempo. E o Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele nos diz isso, no capítulo 104. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna
da imortalidade. A solução para a equação da vida espiritual, nós a conquistaremos na vida na matéria terrena. A pedra na vida da matéria terrena. Então, quer dizer, tudo isso nós conquistaremos aqui, na nossa vivência do dia a dia. E para isso é importante a gente entender alguns tópicos rápidos. Que o dever é rotina de instrução. Que a disciplina é condição de êxito nessa jornada. Que a dificuldade é exercício de aperfeiçoamento. Que o conflito é aula de equilíbrio. Que a tentação é a repetência dos testes, nos quais já falimos antes e voltam. Não é para a gente repetir a falência, tomarmos novamente recuperação, mas é para a gente vencer, em nos referindo às reencarnações passadas. Obstáculo é desafio para a melhora de resistência. Solidão é pausa de reajuste, para refletirmos sobre a nossa jornada. Menosprezo de pessoas queridas é convite ao aprendizado do amor genuíno. Quando é que nós vamos amar? Segundo Francisco de Assis, não tem graça nos relacionarmos apenas com pessoas cativantes. Contratempos se definem por avisos salutares no serviço a fazer. O coronavírus é um contratempo, mas ele tem uma mensagem. E a mensagem que ele nos traz é que se nós não vivermos finalmente a fraternidade no mundo, a instrução da lei de causa e efeito nos fará vivê-la através da dor e do sofrimento. Por enquanto é um aviso. Nós precisamos aprender com esse aviso. E onde começamos a viver a fraternidade? Dentro das nossas casas. Sejamos bons uns para com os outros, indulgentes, tolerantes. Exercitemos o perdão. E se fizermos isso em cada lar, em breve, ao retornarmos ao convívio social, a humanidade estará renovada. E novas claridades raiarão no horizonte evolutivo da humanidade. Novos horizontes chegarão. E poderemos já antever as vizinhanças, o aproximar da tão prometida, ansiada e desejada terra regenerada do amanhã. Muita paz, saúde e alegria a todos. Vamos pedir agora, através da oração, as bênçãos para as águas fluidificadas que cada um colocou, as bênçãos para os nossos lares. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos o oceano de graças que tu derramaste sobre nós nesse momento. Que essas bênçãos sejam compartilhadas com todos os que sofrem, Senhor. Todos aqueles que ainda não te conhecem, que não sabem que tu és o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos nessa proposta de regeneração íntima, Senhor. Que possamos ter o sustentáculo dos teus emissários divinos e que possamos estar sempre contigo, tu que és o nosso pastor. Porque se assim o fizermos, nada nos faltará. Obrigado, Mestre amado. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos e aproveitamos para convidar a todos para a nossa live de amanhã, às 10 horas, onde falaremos de um tema interessante, o quinto Evangelho, junto com mais 2 amigos, o Renato Pinheiro e o Guaraí Santana. 10 horas da manhã, aqui no NEP Clara de Assis. Que todos possam ter um final de sábado maravilhoso, uma noite repousante e um fim de semana em paz, consigo mesmo e com todas as suas famílias. Paz, saúde e alegria a todos. Muito obrigado, meus amigos.